Teoria básica da fotografia, elementos de composição fotográfica, proporção áurea e a regra dos terços. Algumas teorias sobre composição e enquadramento fotográfico terão melhor aplicação que outras, dependendo do tipo de imagens pretendidas e do momento que o fotógrafo as captura. Na fotografia não existem regras rígidas sobre a sua composição. Ao fazê-las incorretamente, não haverá qualquer problema. No entanto, o objetivo máximo das regras de composição é produzir imagens que sejam ao mesmo tempo dinâmicas e únicas. A composição fotográfica tem por base a posição de um elemento em relação ao outro dentro da mesma imagem. Aqui ficam duas sugestões para a ajudar a compor as suas fotografias, tendo-se sempre presente que não existem certos nem errados quando se trata de enquadramento. A proporção áurea e a regra dos terços. Vários profissionais, de diversas áreas, utilizam estas duas formas de composição de maneira a criar um posicionamento harmonioso e inequívoco de vários componentes de design nos seus trabalhos. Em qualquer item, mesmo uma apresentação, as imagens e o texto podem ser aprimorados, fazendo-se uso destas simples diretrizes. Além disso, qualquer pessoa consegue fazê-lo. A regra dos terços e a proporção áurea são duas formas de posicionar elementos da melhor maneira possível de forma a captar a atenção do observador. Através da proporção áurea, criando uma linha curva, é possível trazer o olhar do espectador para o enquadramento da fotografia. A regra dos terços chama-se assim, pois divide a imagem em três partes iguais, colocando os elementos mais cativantes no centro de cada terço. O artista e escritor Thomas Smith foi, em 1797, a primeira pessoa a usar este termo. Comentando sobre uma obra de Rembrandt, Smith afirmou que 2/3 da pintura estavam sobre a sombra e 1/3 sobre a luz. Proporção áurea ou proporção dourada é uma constante real algébrica, possuindo um valor de aproximadamente de 1.61803339. Com base numa linha, Platão descobriu pela primeira vez a proporção dourada. A linha A está dividida em B e C, como mostra na figura abaixo. A corresponde a B em termos de proporção áurea. A é 1,618 vezes maior que B, enquanto B é 1,618 maior que C. O objetivo é colocar os elementos de maior interesse nestas interseções, de modo a manter focada a atenção dos espectadores na imagem. O principal foco de interesse da proporção áurea é observado nestas áreas. A menos que esteja a fazer fotografia de estúdio ou a fotografar natureza morta, é impossível reorganizar fisicamente os elementos da sua fotografia. Em alternativa, ajuste a sua câmera de forma a que estes estejam organizados dentro da imagem. Os fotógrafos discutem frequentemente a importância do equilíbrio e peso de uma fotografia. Tendo em mente estas linhas, será muito mais fácil compor uma fotografia. É mais fácil para o olho humano se enquadrar a imagem em 2/3 para a direita ou para a esquerda. Já o horizonte deve estar a 2/3 para cima ou para baixo da linha de terra. A proporção áurea é considerada uma chave para interpretar muitas obras de arte. Esta tem sido bastante valorizada, tanto que tem sido usada para estabelecer padrões de beleza. Artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo e Sandro Botticelli fizeram uso dela. A obra, A Última Ceia, foi pintada por Salvador Dalí, utilizando a proporção áurea. Esta também foi usada na arquitetura durante longos anos. Indústrias artísticas, incluindo a fotografia e o design, acharam cativante a proporção áurea, pela sua extensa aplicação na arte. Uma imagem com um correto enquadramento é obtida alinhando o seu ponto focal com uma das interseções do esquema da proporção áurea. O foco do espectador é automaticamente direcionado para esses pontos. Outro exemplo prático é tentar alinhar a linha de horizonte com a linha superior do esquema, quando se fotografa uma paisagem deslumbrante ou um pôr do sol sobre a cidade. Uma abordagem simples para visualizar a divisão de um dos retângulos de Pigrid, usando a espiral de Fibonacci a fotografar retratos, é imaginar a espiral. Um pequeno retângulo é formado por um dos cantos cruzados do ângulo grande. É aqui que começa a espiral e onde o foco estará. Embora os componentes da espiral de Fibonacci possam ser explicados com maior detalhe, este serve como ponto de partida para compreender as suas especificidades. Os fotógrafos podem utilizar a proporção áurea de 8 maneiras diferentes, dada a sua versatilidade. Usando uma paisagem ou um retrato, conseguem usá-la de 4 maneiras distintas.
Em cada imagem, o P-Grid permite visualizar a proporção áurea. Num esquema, sobre uma imagem, os retângulos menores são posicionados de acordo com um padrão, onde 4 dos retângulos têm 1 por 1,618 de proporção como base. A regra dos terços é um conceito básico, porém, a sua aplicação pode ser extremamente complicada. Ao fotografar uma cena, irão existir elementos em conflito. Embora seja possível que, ao mover um elemento 2/3 para a esquerda, o outro elemento fique numa posição que não segue a regra dos terços, é possível resolver esse conflito decidindo qual dos dois elementos é o mais forte, de modo a centrar a sua atenção nele. Os objetos e as linhas do horizonte raramente estão no centro da imagem, embora uma forte simetria ou um retrato poderão necessitar da sua inclusão. Lembramos que estas diretrizes são flexíveis e nem sempre são aplicáveis. É apenas uma questão de encontrar a combinação e equilíbrio destes aspectos, atendendo às necessidades da composição de cada imagem, em vez de depender apenas dos princípios da composição. Os pontos principais de uma imagem são os 4 pontos onde a imagem intersecta. Convém aproveitar estes pontos de maior interesse para posicionar o elemento que se deseja chamar mais a atenção. Isto irá garantir que a imagem pareça bem estruturada e crie um ponto focal apelativo. Ainda assim, esta técnica tem as suas desvantagens. Nem todas as fotografias serão esteticamente agradáveis utilizando este princípio. O horizonte ou certos elementos na imagem poderão parecer fora de lugar, ou a foto pode parecer excessivamente estruturada e artificial devido ao seu posicionamento. Como resultado, a proporção áurea é frequentemente considerada uma abordagem de design, de modo a capturar imagens mais naturais e harmoniosas. Na fotografia, o objetivo da regra dos terços é quebrar o uso de ângulos e planos tradicionais. Enquadra 1/3 da água e 2/3 do céu numa fotografia com a presença de água. Alternativamente, poderá ser ao contrário, dependendo do ponto de vista. Apenas alguns elementos podem ser encontrados na área central ou no plano de fundo de uma fotografia. Se quiser dirigir a atenção do observador para um aspecto em específico, usar um ponto de interseção numa grelha de 9 pontos poderá ser útil. Estes poderão conter fotografias de um único elemento como um retrato. A fotografia de produto, por outro lado, exige outra abordagem. Neste caso, o elemento é mais importante do que a criatividade do artista. O olhar do espectador irá vaguear pela imagem se houver outros elementos a causar ruído. Dê ênfase ao movimento utilizando a proporção áurea, de modo a chamar a atenção para o término da espiral de Fibonacci. Deve-se usar as noções da proporção dourada. Quando se fotografa um cenário cheio de ação, esta é uma ótima ferramenta para ter à sua disposição. Pessoas, edifícios e uma variedade de outros elementos poderá ser tudo incluído. O movimento pode ser adicionado ou enfatizado numa imagem ao aplicar a proporção dourada, dando à imagem uma sensação de dinamismo. Quando começamos a levar a fotografia mais a sério, começa-se por aprender a regra dos terços. Cabe ao fotógrafo decidir qual a regra de composição a aplicar em cada situação. A regra dos terços revela-se útil quando não existem muitos elementos na cena a fotografar. Esta torna-a visualmente apelativa. É fácil verificar que os dois princípios não se encontram assim tão distantes entre si. Algumas pessoas, por outro lado, acreditam que a grelha de pi dá à regra dos terços uma aparência mais natural e equilibrada. Faça uso do programa de edição de fotografia para experimentar a ferramenta cropping e veja o que acontece ao editar a mesma fotografia de maneiras diferentes. Observe o que quiser ao dividir o ecrã da sua televisão ou do computador em terços. Animações ou curtas-metragens são as nossas escolhas. Verá imediatamente de que maneira os fotógrafos usam a regra dos terços para organizar os elementos nas suas imagens. Quando estiver no exterior, fique atento em situações interessantes para fotografar. Planeie a sua composição, observando os limites da fotografia e imaginando como colocaria as linhas e os elementos coincidentes. Quanto mais praticar, mais fácil será fazê-lo regularmente. A grelha dos terços pode ser vista agora em vários equipamentos fotográficos. Este é um ótimo recurso para entender este conceito.
Tenha em mente que isso poderá levar-lhe a uma estrita interpretação das regras, ficando demasiado dependente delas.